Eu acho que eu fiquei muito escuro aqui. Deixa eu ver em outro lugar. Gente, eu tô aparecendo bem aí ou tá ruim? Como é que tá o áudio? Comenta aí para mim, por favor. A imagem tá boa, tá ruim? Mais claridade, menos claridade? Um pouco escuro. Beleza. Então eu vou trocar de lugar, tá? Não fiquem tontas aí não, porque eu vou trocar de lugar. Melhorou um pouco? Só falou que estava escuro. Gente, melhorou a imagem ou não? Ah, não dá para melhorar. Eu acho que não dá para melhorar mais, hein? Não dá. Aí, fecha mais ainda. Melhorou um pouco ou não? Tá melhor. Eu também achei que tá melhor. Tem alguma coisa para me pôr aqui, ó, durinha. Ah, legal. Gente, a imagem hoje vai ficar assim, tá bom? Boa noite, dona Clédice. Boa noite, Alê. Boa noite, Isabel. Boa noite, Rose. Eduarda, boa noite. Marli. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Muito boa noite a todos vocês. Falta 1 minuto para as 8 da noite. Vamos esperar mais um pouco. Tá bem melhor mesmo, Lê. Acho que ficou melhor, sim. Eu estou debaixo de uma luz. É eu que sou escuro. Eu vim lá de baixo, por isso. Obrigado. Ô, gente, como vocês sabem, hoje nós vamos fazer uma palestra
né? É a nossa primeira experiência. Eu fiquei aí hoje a tarde inteira tentando compartilhar o meu keynote, a minha palestra para vocês visualizarem junto comigo, mas não consegui. Até no suporte da Apple eu entrei para poder ver se eu consegui alguma ajuda e não consegui, infelizmente. Então, por enquanto, nós vamos fazer assim, mas espero que nas próximas oportunidades eu tenha resolvido esse problema. Então, o que aconteceria, né, se eu tivesse acontecido? Os slides que eu passo no retroprojetor pareceria para vocês e eu no quadradinho ao lado. Mas hoje, infelizmente, não foi possível. Eu vou estudar mais amanhã, vou ver mais amanhã, para ver se a gente consegue fazer isso numa próxima oportunidade, já para a aula de sexta-feira. Sexta-feira tem encontro conosco aí, aula, né? É importante que todos vocês também estejam, continuando aí as obras de André Luiz, onde nós tínhamos parado lá na obra Entre o Céu e a Terra. Marisa, um abraço. Eduarda, Poliana. Poxa, hoje tem bastante gente, que legal. Fico muito feliz aí por isso. Então, gente, vamos... São 8h01, vamos fazer uma prece? Vamos fazer uma prece para nós iniciarmos a nossa reunião, certo? Vamos lá. Vamos todos pensando em nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua luz nos envolva nesse instante e que a sua paz esteja aqui, dentro do nosso coração. Mestre querido, pedimos que ilumine a nossa reunião de hoje, ilumine a cada um de nós, nos dando muita fé, vontade em querer superar as dificuldades. Senhor, pedimos a Ti que ilumine todos os membros de nossa família, o nosso lar, para que possa ser um lugar de paz, reflexão e também evolução. E junto com seu coração magnânimo, pedimos que nos conduza ao Pai, Criador da vida, a nele agradecer pelo dom da vida, por essa bendita oportunidade que temos de estarmos reencarnados. Obrigado, Pai querido, por esse mundo que nos abriga e nos oferta tanto aprendizado. Obrigado, Pai amado. E junto do seu coração magnânimo, nós lhe dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tenham nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar aí, certo? Vamos falar sobre a parábola do rico insensato. Essa parábola, ela encontra-se lá no Evangelho de Lucas. Quem quiser visualizar essa parábola lá no Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 12, versículo de 13 ao 19. Está lá em Lucas, tá, gente? Quem quiser ir dar uma verificada, por favor. E essa parábola ela tem um contexto. Aliás, as parábolas, na sua grande maioria, ela tem contexto, né? Existiu uma situação em que levou Jesus a narrar uma história. Então, essa parábola também tem esse contexto, esse motivo que Jesus nos trouxe essa parábola. É importante nós considerarmos essa parábola porque ela vai nos mostrar valores muito significativos para os nossos espíritos imortais. Então, vamos lá, começando. Então, eu estou lendo aqui do lado, no slide que eu coloquei,
do meio da multidão, alguém disse a Jesus... Deixa eu ver se aqui fica melhor. E aqui fica melhor. Então, no meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a nossa herança. Então, olha só que interessante. Naquela época, gente, era muito comum as pessoas comuns do povo pedir para que os escribas, os senhores da lei, pudessem interferir na família a favor de um ou de outro. Isso era muito comum, a influência da religião na administração familiar. Então, por isso que essa pessoa chegou próximo de Jesus pedindo a ele, não é, que intermediasse ali com o irmão para que ele pudesse repartir a herança. Vamos ver o que Jesus nos falou aí, o que Lucas reportou, que interessante. Quem, abre aspas, Jesus dizendo, quem me estabeleceu para ser vosso juiz? Olha só, hein? Quem me estabeleceu para ser o vosso juiz? E disse-lhe, cuidado, guardai-vos de toda ganância. Não é pelo fato de um homem ser rico, é que ele tem a vida garantida pelos seus bens. Isso é importante, não é? Tem muitas pessoas que acham que porque elas doam para a igreja dinheiro, ou porque elas fazem caridade, ou porque ela tem um nome importante, seja lá qual for, isso não leva absolutamente nada a lugar algum, se não for feito pelo coração e com humildade, a base da humildade. Então, Jesus nos deixa isso muito claro. Guardar-vos de toda ganância. E não é pelo fato de um homem ser rico que ele tem uma garantia, sua vida garantia pelos seus bens. Bens nenhum garante vida do homem, não é? Nenhum. Você pode ganhar numa Mega Sena 200 milhões aí e no dia seguinte ou no mesmo dia desencarnar, por emoção, por exemplo, não é? Ou por outro motivo qualquer. Então, ele não te garante absolutamente nada, não é? A desencarnação é um fenômeno muito natural, que se dá... Aliás, que se existe alguma coisa que nós temos certeza na vida, é que um dia vamos desencarnar. Só que aqui, quando nós estamos, nós achamos que nunca isso vai acontecer. Tá certo? Nessa epidemia, nesse problema que o mundo está atravessando, a maioria das pessoas, elas têm um medo absolutamente absurdo, não é? E elas têm uma ideia de que a morte é a morte, é o fim de tudo. E nós, que espíritas, que vivenciamos no espiritismo, sabemos que nós somos criaturas imortais. Estamos aqui justamente aperfeiçoando os nossos atributos divinos no processo evolutivo. Olha só que interessante essa frase. Nós não somos seres terrenos vivendo em uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência. Isso é muito importante que nós colocarmos aqui, olha, seres espirituais vivendo uma experiência. Então, não adianta nada, absolutamente nada, eu acumular bens materiais, não é? Ou a minha cabeça funcionar como contabilidade. Eu vou fazer o bem aqui para mim ganhar lá. Esse tipo de coisa não funciona mesmo, de jeito nenhum. Então, o desprendimento é a melhor forma da nossa evolução, porque é uma característica da humildade. Não, outra coisa que as pessoas conseguem inverter muito, e vocês vão ouvir isso no vídeo que eu gravei, que eu vou postar ele amanhã, falando do segundo capítulo do livro Pensamento e Vida, não é o corpo que é o senhor do espírito, é o espírito que é o senhor do corpo, não é? Aqui a gente pensa que é o corpo que é o senhor do espírito, não é. É o espírito que é o senhor do corpo. Quem formou o corpo foi o espírito. A nossa essência é espiritual. Então, vamos lá, continuando. Então, olha só que importante isso que nós estamos falando. É importante a gente criar
essa ideia de imortalidade para a gente poder entender a parábola, não é? A sua importância. E para nós compararmos o nosso cotidiano, aonde nós estamos dando mais ênfase em nossas vidas. É a parte da materialidade, estamos nos preocupando muito com a matéria, ou também estamos preocupando com o espírito, ou estamos preocupando muito com o espírito, deixando a matéria. Então, é isso que faz com que a parábola nos faz essa reflexão. Então, a parábola que Lucas nota é o seguinte, do rico insensato. Havia um homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente. Então, o cara tinha uma terra que produzia muito. E que se entretinha em pensar com ele mesmo. Que hei de fazer, pois não tenho lugar aonde possa encerrar tudo que vou colher. Eu não tenho lugar para colocar tudo que eu vou colher. O que eu vou fazer com tanta coisa? Que um homem sensato, espiritualizado faria, gente? Hein? O que eles fariam? Escreve aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó, do lado. O que um homem sensato, com conceitos de imortalidade, sabendo que é um espírito, filho do Pai, o que ele faria? Não, desencarnaremos não. Imagine você, Isabel, ser dona de uma propriedade imensa e as suas terras, você é uma fazendeira, as suas terras produzem de uma forma absurda. E você não tem lugar para colocar tanta comida, tantos grãos. O que você faria sendo espiritualizada? Diaria o excesso? Daria? Exatamente, por aí, não é? Você podia distribuir para as pessoas mais carentes, porque o que não falta no nosso mundo são pessoas com fome. Concorda ou não? Isso sempre foi um problema do mundo, as pessoas com fome. Não é um problema da atualidade, é um problema que sempre houve na humanidade, não é? Então, olha, continuando aí, Jesus. Aqui está, disse, o que farei. Então, ele já pensou e achou uma solução. Vou demolir meus celeiros e construirei todos maiores, aonde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. Então, o que ele pensou? Vou destruir tudo que eu tenho, vou ampliar, não é? Para que lá eu possa depositar nesses celeiros todos os grãos, tudo que eu plantei, todos os meus bens, porque todos os bens dessa pessoa, desse personagem que Jesus narra, todos os bens dele ele canalizou para a matéria, não é? Para o trabalho que ele planta e colhe. E direi, aí olha só o que ele fala, né? Continuando Jesus, e direi a minha alma. Olha o que a pessoa, olha que essa pessoa vai falar para ela mesma. Tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Deu para entender a ideia dele? Então, como ele tem uma reserva muito grande, o que ele ia fazer? Para longos anos, o que ele ia fazer? Ele ia repousar, descansar, ele ia comer, ele ia beber e ia gozar, não é? Ia curtir. Olha só que interessante. Em vez de ele retribuir, né, repartir com as pessoas que estavam com fome, ele estava pensando nele, não é? É aquela história. Ele estava pensando da onde? Do estômago para baixo. Né? Ele não estava pensando do estômago para cima. Não é? Ele não tinha colocado isso aqui, ó, de uma forma coerente, o coração, nada disso. Certo? Então, olha só que interessante essa parábola. Essa parábola, ela é bem atual? É ou não é, gente? As pessoas vivem mais interessadas em ajuntar ou se espiritualizar? É por isso que nossa sociedade está passando por essas provas
aí que nós estamos vivenciando, não é? Antes ainda era teoria, né? Antes era aquele negócio, uma inundação aqui, um terremoto ali, pegava grupo de pessoas, né? Ou um país, mas nunca o globo inteiro de uma forma generalizada. Nunca. É a primeira vez na era moderna que a humanidade está passando por esse tipo de situação, certo? E não é uma coisa gigantesca, é um ser invisível. Aonde está o valor do dinheiro se você está desencarnando para um vírus, né? Chamado de coronavírus aí. Olha só que interessante. Olha como tá essa parábola está atualizada para essa fase de transição planetária que nós estamos vivendo. Mas continua a parábola. Vamos ver lá o que Lucas continua falando. Insensível e egoísta, é isso aí mesmo, né? Olha lá, mas Deus, continua Lucas, mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és. É uma insensatez mesmo, não é? Esta noite mesmo, tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste. Hoje mesmo você volta para o mundo espiritual. O que adiantou você acumular? Não é? Interpretando aí mais ou menos essa parte da parábola. Eis o que acontece àquele que acumula tesouro para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Tá certo? Ele não é rico diante do Criador. Ele é pobre. Aliás, é uma coisa muito comum. Quem é pobre aqui, nessa dimensão física, encarnado, quem é pobre aqui é rico do outro lado. Pobre que eu digo de humildade, tá, gente? Não é pobreza de dinheiro, não, de humildade. Quem é rico lá, quem é humilde lá do outro lado, conhece as leis divinas, é pobre aqui para os homens desse mundo. Porque a humildade, para muitos, é um sinal de fraqueza. Não é verdade? Quando a criatura consegue ter senso de responsabilidade, senso de repartir, não é? De renunciar, ter fé em Deus. Isso, para muitos, é sinal de fraqueza. Não é verdade? Então, veja só como foi útil esse vírus na nossa sociedade. As pessoas estavam correndo de um lado para o outro, né, gente? Atrás do dinheiro. E, de repente, a gente nota que o dinheiro não é o mais importante. O importante é a família. Não é verdade? A gente vê aí a situação das pessoas que não têm família. Como é que fica? Muito complicado. Boa noite, Poliana. Vamos seguindo aqui. Jesus disse aos seus discípulos, olha lá, está em Lucas, continuando Lucas, capítulo 12, versículo 21. Pois a vida é mais do que alimento do corpo e mais do que a roupa. Então, a vida é muito mais, né, gente, do que alimento e muito mais do que roupa. Ele quer dizer que a vida é muito mais do que a matéria, não é? Ela é justamente isso que nós começamos a falar no início. Ela é imortal, ela tem dons absolutamente muito diferentes do que a materialidade possa ofertar. Então, olha só que interessante que Jesus fala. E continuando em Lucas, lá, olha, e continuando, a parábola encerra, não é? Quando ele fala quando Deus fala para o homem que hoje mesmo iria providenciar a sua desencarnação, não é? E ele fala aqui, homem sensato. Ali acaba a parábola. Aí Lucas começa a comentar a parábola. Então, o que nós estamos vendo agora é o comentário da parábola que Lucas faz. Então, olha só que Lucas escreve. Fazei para as vossas bolsas imperecíveis tesouros inalteráveis nos céus. Lá, nem um ladrão se aproxima e nem a traça destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Ficou claro, não ficou?
Qual é o tesouro que a traça não corrói e nem o ladrão rouba? Qual é o tesouro? O das virtudes, né? O do conhecimento, que é os atributos que nós levamos do outro lado, né? A ficha de trabalho que você fez ao seu semelhante, sem querer nenhum tipo de recompensa, né? Sem você ver algum tipo de vantagem sobre a ajuda que você está prestando ao seu semelhante. Então, é justamente ali, é isso aí que é o seu tesouro. É ali que está seu tesouro. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso daí. Ô, Marcelo, um beijo. Um beijo a todos vocês. Vivi, os meninos, um beijo. Muito obrigado aí pela visualização aí que vocês estão fazendo. E aí, olha só, continuando. Agora, Mateus, ele comenta alguma coisa muito parecida do que Lucas fala, tá, gente? Mas não é a parábola. Quem é a parábola, o único discípulo que a narra é Lucas, certo? Então, ele fala lá, Lucas fala uma coisa muito semelhante ao que fala... Mateus fala uma coisa muito semelhante ao que Lucas fala. Vamos ver o que Mateus fala. Está no capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumulais para vós tesouro na terra, aonde a ferrugem e o verme vos comem, e aonde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem o verme os comem. Porquanto, aonde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Muito semelhante ao que Lucas nota com o mesmo valor, né? O mesmo valor, de moral, valor de virtude, né? A importância do espírito desenvolver a sua capacidade em amar, né? O nosso grande equívoco, gente, é que nós acreditamos mais na matéria do que acreditamos em Deus. Esse é um problema sério, né? Esse é um problema muito sério. Nós acreditamos mais do que as nossas mãos tocam, né? Do que qualquer coisa que possa ser de ordem divina. A gente duvida muito das coisas. Nós somos muito incrédulos. Por quê? Porque a matéria tem um efeito sobre nós muito maior do que deveria ter. E isso pode ser um problema para você quando você desencarnar, quando eu desencarnar. Isso pode ser um problema muito sério. Por isso que essa parábola é importante, para que a gente possa perceber quais são os verdadeiros valores, certo? A gente percebeu o que Jesus disse nessa parábola. Ser rico não leva a lugar algum, não é? Que você não seja humilde não leva a lugar algum. Não te dá garantia absolutamente de nada. Olha só o que fala Dalai Lama sobre essa coisa de materialidade. Fizeram uma pergunta para ele, a pergunta para o Dalai Lama foi o seguinte, olha só que homem interessante, né? O que mais te surpreende na humanidade? O que mais surpreende você na humanidade? O que mais surpreende vocês na humanidade? Olha o que o Dalai Lama responde. Os homens. Então, o que mais surpreende o Dalai Lama na sociedade, né, na humanidade, é os homens. Porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para esquecem do presente, de tal forma que acham por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fosse morrer. E morrem como nunca estivesse vivido. Não é uma grande verdade, gente? Boa noite, Ubirajara. Não é uma verdade? A gente vive de uma forma tamanha que a gente acha que nunca vai morrer. E quando nós estamos mortos, a gente acha que nunca viveu. A gente encontra muitos irmãos em trabalhos mediúnicos, né? A gente encontra muitos irmãos com essa característica. Quando estava aqui, tinha medo de viver. Quando está lá, não quer viver. É uma coisa meia paradoxa, né? Uma coisa meio estranha. Vamos seguindo.
O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, mas pelas bênçãos que revestistes, pelos anos que viviste e pelos anos que viveu no corpo físico. Então, o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntou, ou pelas bênçãos que te reveste, ou pelo corpo físico. Não é por isso que o Senhor vai te identificar, não é? Então, não é porque você é branco, porque você é baixo, você é feio, você é bonito, você é alto, você é brasileiro, você é haitiano, você pode ser o que você seja, não é por isso que o Senhor vai te reconhecer, não. Certo? Ele continua, tá lá no Caminho, Verdade e Vida, tá? Esse texto. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos seus próprios pés. Certo? Fica bem claro, né? Qual é o tipo do produtor bem prudente, né? É aquele que realiza, aquele que planta. E vocês vejam nessa fase que nós estamos vivendo em nossa sociedade, que tem muita gente fazendo bem, não é? Muita gente, pessoas que você nem imagina, né? Esse dia eu estava vendo pessoas, por exemplo, no meio da estrada, entregando marmita para caminhoneiro. Vocês também viram isso, né? Puxa, que trabalho incrível. É justamente esses trabalhos, gente, que conta, não é outro trabalho que conta, né? É justamente esse. É quando a pessoa começa a pensar no seu semelhante. E vocês notam que as pessoas estão pensando mais na família dela. E durante o ano inteiro, normal, sem nenhum tipo de vírus, sociedade funcionando normal, a gente vai pensar na família só no final do ano, em uma semana que precede o Natal. Na época do Natal, que as pessoas pensam nos familiares, comprar presente, essas coisas todas. Agora a gente está vendo as pessoas pensar na família e por um tempo dilatado, não é? Aqui agora. Isso faz com que vocês já imaginaram, eu coloquei esse texto aí para vocês hoje aí, para o grupo do Esperança de Luz. Vocês já imaginaram aqueles espíritos que vivem em motéis, como que eles estão agora? Sem nenhum freguês, né? Porque não tem, tá fechado. E os bares? Imagina aquela multidão de espíritos que convivem em bar. Onde estão esses espíritos? Não é? Fazendo o que estão fazendo esses espíritos? Aqueles espíritos que convivem em prostíbulos, em lugares de sexo explícito. Onde estão esses espíritos? Olha só que interessante, não é? Até o índice de assalto e criminalidade diminuiu na nossa sociedade. Então, vocês vejam só quanta coisa boa está acontecendo em nossa sociedade. Eu tenho certeza que a nossa sociedade vai ser diferente depois que isso passar. Bom, espero que seja, porque senão o caldo próximo vai ser ainda mais acentuado. É assim que a gente funciona, infelizmente, não é? Então, isso é importante nós falarmos para que a gente possa perceber aonde estão os nossos valores. A maioria deles está em nossas sensações, certo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês respondam aqui, ó, gente, no chat, tá bom? Eu espero vocês responderem. A desencarnação é uma libertação? É ou não é? Escrevem aí para mim. Pode escrever. A desencarnação é uma libertação? Não, dona Credes. A dona Credes falou que não é. Pois é. Quem mais? Pois é, Luzia. É isso mesmo. Eu também fiquei pensando sobre isso. Depende da mala. É verdade, depende da mala. Pois é. Ô, gente, olha,
Vamos fazer uma pausa nessa pergunta e vocês vão pensando aí. Vou fazer um outro comentário dentro do que a dona Luzia aí comentou com a gente. Olha só que interessante isso. Eu tenho certeza que esse vírus não foi criado por autarquia planetária. Não foi o bem que criou esse vírus. Eu tenho certeza disso. Isso eu tenho absoluta. Não é? Não precisa nenhum espírito vir me contar, que isso eu tenho certeza que não foi. Se não foi em laboratório, que diz que isso aí é teoria da conspiração, vamos até deixar para lá a teoria da conspiração, não foi no laboratório, não. Vamos dizer que isso daí foi um aproveitamento de faixas vibratórias muito baixas e as trevas conseguem criar algo que é capaz de nos contaminar ou de, sei lá, vai induzindo a criatura a comer animais infectados. Um trabalho das trevas, vamos colocar assim. Vocês percebem que é um trabalho que está tendo um resultado absolutamente positivo para o bem? Vocês percebem que o mal na verdade, são meios de manobras que Deus utiliza para aperfeiçoar aqueles que querem progredir? Vocês percebem isso? Porque, veja bem, isso que está ocorrendo, tá bom, tem as suas consequências. A economia, que vai ser nosso maior problema do que o vírus, a economia mundial pode entrar em colapso. E pode mesmo, isso é um fato mesmo. É realidade isso, não é? E aí? Né? Como que nós estaríamos? Olha o valor da palestra, olha o valor da parábola do rico insensato. Por quê? Porque as nossas fichas na sociedade é todas depositado na riqueza, na matéria. Não na espiritualidade. Certo? Então, vamos lá, olha. Vamos responder a pergunta. A desencarnação é uma libertação? Não necessariamente. Certo? Pode ser para uns e pode não ser para outros. A desencarnação é uma libertação para quem? Para quem viveu se libertando. Libertando do quê? Libertando da materialidade. Libertando-se do carro, da casa, libertando da materialidade. Não é que você não pode ter um carro, mas quando você não pode ter um carro, ou você perdeu o carro que tem, você não fica depressivo porque isso aconteceu. Entendeu? Você continua andando, continua fazendo as suas coisas, pegando ônibus, pegando metrô, fazendo as suas coisas. A matéria não pode ter uma influência sobre você. É você que influencia a matéria. Entendeu? Quando você está submetido ao jugo da matéria, você está preso a ela, não é? E mesma coisa a família, gente. Mesma coisa. Tem gente que fala meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, não é? Meu isso, meu filho, minha filha, meu neto. Não somos de ninguém, gente. Tá certo? Ele está nosso neto, ele está nossa neta, ela está nossa filha, ele está nosso filho, ela está minha esposa, eu estou o marido, ela está minha mãe, mas não é. Nós estamos vivendo uma existência, só isso. Não é? E esses familiares são muito importantes na nossa vida para a evolução dos nossos espíritos. Mas quando existe o apego, o que acontece? Não existe libertação. Mesmo nesse sentido familiar também. Não é? Isso nós falamos já diversas vezes. E as obras do André Luiz que a gente estuda, nós já tivemos a oportunidade de explicar sobre isso. Então, a desencarnação é uma libertação para quem viveu em liberdade, viveu se libertando. Né? Para quem, ao contrário, não é. Então, a desencarnação é uma escravidão para quem viveu se escravizando. Certo? Concordam ou não? Você acredita que os profissionais de saúde são mais vulneráveis? Não, eu não acredito, não. Eu não acredito que eles são mais vulneráveis. Eu acredito que eles têm que ter responsabilidade e que têm que ter racionalidade e se proteger. Porque se não se proteger, vai se contaminar. Não tem jeito. Não é? Se você coloca Jesus e injeta nele um vírus, né, ele está contaminado. Ele pode ser assistemático, ele pode não
não manifestar a doença, mas ele vai ter o vírus. Concorda ou não? Ele está contaminado. Então, isso é uma coisa racional. As pessoas têm que ter cuidado, né, gente? E as pessoas vivem num mundo de provas e expiações. Aqui, nós somos testados e somos aferidos, não é? Constantemente. Além de ser aferidos constantemente, nós estamos num processo de reparação do nosso passado. Então, eu acredito, nós já fizemos um vídeo na sexta-feira falando um pouco sobre isso, né? Eu acredito que quando a criatura tem algum comprometimento com as leis divinas em relação a alguma coisa parecida, não sei como que isso funciona no mundo espiritual, porque eu não estou lá, não sei, né? Acho que isso vem marcado no campo magnético, no campo perispiritual dessa pessoa, no campo mental dessa pessoa, né? E ela atrai o vírus para ela que nem imã, atrai a malha, entende? E ela se contamina. E outros que contaminam, para eles não tem efeito nenhum, é uma gripe apenas. Mas, ou para outros não, para outros tem pessoas desencarnando com isso. Claro, as situações da maioria são pessoas que já está com o corpo físico com problemas seríssimos, né? Esse é outro agravante do vírus. Mas acredito que existe uma lógica aí da espiritualidade, e não é? Isso é um fato. Vamos lá. De nada adianta gastar tempo e esforço para amelhar as coisas que não poderão atravessar a fronteira. É verdade, né? Isso que a gente fica juntando, vai atravessar a fronteira do fenômeno da desencarnação? Quem assim age corre o risco de chegar sem nada ao seu destino, na qualidade de um autêntico mendigo. Foi o que eu falei daqueles que, daquele justamente que a desencarnação para ele é uma escravidão, porque ele viveu se escravizando. É justamente para essa pessoa, que do outro lado é um verdadeiro mendigo. Não tem outra. Vocês vejam, por exemplo, o filme do André Luiz. De que jeito ele chegou lá do outro lado? E nós não estamos falando de um homem comum, não, hein? Como eu, não, hein? É um homem letrado, um homem muito inteligente, uma pessoa que é muito influente na sua época, muito importante na sua época, né? Um médico. Olha só, né? E como que ele chegou do outro lado? A gente sabe da história toda, não sabemos? É isso aí. Olha que escreveu a Eduarda, né? Eu trabalho em um ambiente pesado e dou o meu melhor. É isso aí mesmo, né? Quando você está ligado com a luz, fica diferente. Não que você fica imune. Jesus não ficou imune da criminalidade, ou ficou imune só porque ele era Jesus. Não ficou imune, não é? E Jesus foi crucificado, foi assassinado, né? Literalmente. Por quê? E ele era o governador do mundo, gente. O cara concebeu, o cara idealizou o planeta Terra há bilhões de anos atrás e se submete às leis do homem, não é? Aqui nesse mundo existem leis, não é? E uma delas é a lei da materialidade, da ganância, né, do orgulho. O que fizeram com ele? Mataram. Então, isso representa... O que isso significa para a gente? Ser cristão, ser bom, isso não quer dizer absolutamente nada. Aqui, nada. Pelo contrário. Aqui você é um mendigo. Você pode ser rico lá do outro lado, mas aqui você é um mendigo. Entendem isso? Então, tem muitas pessoas que fazem, pensam de forma diferente. Só rezar eu estou protegido. É verdade. Se a espiritualidade não nos protegesse, nós já estaríamos sucumbidos faz tempo, mas não é só eu nem você, a humanidade inteira. Isso aqui já devia ter acabado diversas vezes, se a alta hierarquia não interferisse ao favor do planeta. Entendeu? Ao nosso favor. Quando o homem foi na Lua, não houve lá
a reunião que Jesus participou, ia divulgando a nosso favor, pedindo 50 anos de moratória? Não foi isso que aconteceu? Que Chico conta para o Geraldinho? Então, olha Jesus advogando sempre a nosso favor. Então, não tenha dúvida que a espiritualidade te protege, mas você tem que ajudar a espiritualidade a te proteger, né? A gente acha que o espírito faz tudo, e você tem que fazer a parte que compete a você. Você faz uma parte, a espiritualidade faz outra parte. Aí dá um todo. Mas se você deixar só para a espiritualidade, você está perdido, né? E mesmo assim também, gente, tem que chegar uma hora que é a hora, não é? Você está reparando o que você veio fazer aqui. Vocês lembram do pai do Lísia, quando reencarnou, lá no livro Nosso Lar, e aí, em desdobramento, o pai já estava reencarnado, o pai, os filhos, aquele abraço afetuoso, aquela coisa gostosa, aquela saudade, né? Aquela coisa toda maravilhosa, e os filhos falam assim, o Lísia, né? E a sua irmã fala assim pro pai, você quer que a gente... o que a gente pode fazer para poder te ajudar lá na dimensão física? O que a gente pode fazer para você conseguir a superar as suas dificuldades, a fazer a reparação? O que a gente pode fazer? O que o pai pede para eles? Vocês lembram? Rezam para Deus e para Jesus, nunca me dá nenhum tipo de facilidade. Facilidade, nenhum tipo de facilidade. E aqui, quando a gente não tem essa facilidade, que é para que a gente possa aprender, a gente chora, reclama, fala que Deus não nos ouve. A gente faz de tudo, não é? Reclama demais. Pois é. Vocês entenderam o que eu falei? Os bens da terra pertencem a Deus. Não é para você. Os bens da terra não é nosso. Não é? Nada é nosso. Nem o corpo é nosso. Que o distribui a seu grado. Não sendo homem senão usufrutuário ou administrador mais ou menos íntegro, inteligente desse bem. Certo? Então, o homem, o que ele é? Ele é administrador desse bem. Então, o homem tem o dever de pegar o seu bem e administrá-lo, certo? E não acumular, e não deixar que esse bem ou domine, não é? Seja arrastado pelo bem. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, pensa você aí, que está do outro lado, o que você vai levar deste mundo, certo? E se você desencarnasse hoje, qual seria a sua situação do outro lado? Esse bem que você está levando tem valor, não tem valor? Como é que está esse bem? Essa é a reflexão que fica. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, que são os conhecimentos e as qualidades morais, daquilo que a gente sente. Quando eu falo de moral, eu estou referindo ao que a gente sente, gente. Porque o nosso pensamento, as nossas ações, refletem o nosso sentimento. Se eu tenho raiva, a minha ação vai ser de ira, não é? Assim por diante. Certo? Se eu sou materialista, a minha reflexão vai ser no egoísmo. Certo? Se eu sou presunçoso, é no orgulho, aí vai. Ou seja, meu coração sente que eu sou uma pessoa importante. Então, se meu coração, eu só estou sentindo isso dentro do meu coração, a minha reflexão, a minha ação vai ser do orgulho. É de me colocar acima de todos vocês, de todas as pessoas que estão à minha volta no cotidiano. Certo? De ser importante, de querer ter importância, essas coisas todas. Vamos lá. Então, vocês percebam, isso fica bem claro aqui, nessa fase em que nós estamos dessa live,
de que a gente vive num mundo onde os valores são totalmente invertidos, né? Comparando-se, né? Levando em consideração, claro, a parábola do rico insensato. Nós aqui vivemos valores totalmente insanos. Concorda ou não? Totalmente insanos, né? Claro que não são todos, graças a Deus, mas é a maioria. É a maioria, vocês podem acreditar nisso. Não é? É a maioria. Acautela-te das armadilhas da carne. Olha que diz aí o Leão Denis, no livrinho chamado Depois da Morte. Olha, prestem atenção na recomendação que o Leão Denis nos faz. Que legal isso. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é, a todo momento, assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige os teus defeitos, o teu caráter e fortifica a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Gente, não é incrível para fechar isso? Não é fantástico? Não é verdade? Olha só o que ele fala, gente. Adoça o teu caráter e fortifica a tua vontade. Vou fazer uma propaganda agora. Eu estou gravando o segundo vídeo daquele livro que eu estou fazendo os vídeos, Pensamento e Vida. O primeiro capítulo foi sobre pensamento, espelho da mente. O segundo é sobre vontade. Então, eu estou gravando, eu estou postando isso amanhã. Não percam vocês de assistir esse vídeo, que ele vai ser bem explicativo. E agora estou fazendo um pouquinho diferente esse vídeo. Eu vou ler e vou pontuar para que fique mais fácil para você depois estudar, para você observar depois. E esse livro, Pensamento e Vida, eu gostaria que todos vocês tivessem ele, né? Quem não tiver o livro, vocês podem fazer o download na internet, né? Está aberto para fazer download na internet. Tem esses livros, vai acompanhando. Porque olha só o prefácio do livro, como eu falei lá no primeiro vídeo. O prefácio do livro era o quê? O que um amigo tinha pedido para que Emmanuel trouxesse para a dimensão física algo que seria sucinto e que fosse uma rota para a criatura encarnada superar as suas dificuldades. Olha só o prefácio do livro. Então, o primeiro foi a mente, o segundo, vontade. Não percam, tá? Está dentro desse texto também aqui de Leão Denis. Então, o texto de Leão Denis que nós estamos falando dentro da palestra, ele é importantíssimo para a nossa reflexão. Vamos lá. Lembra-te de que a existência é curta. É ou não é curta? Fala a verdade. Enquanto ela dura, esforça-te por adquirir o que viesse procurar nesse mundo. Eu tenho certeza que nesse mundo você não reencarnou para procurar riqueza. Poucos, não é? Muitos aí reencarnou comprometido com as leis que regem a vida, né? As leis morais que nós infligimos, não respeitando o nosso semelhante, não respeitando a nós mesmos, assim por diante. Certo? Então, olha só. Então, não foi justamente enquanto durar, adquirir o que viesse procurar nesse mundo. Então, justamente, prestar atenção o que nós viemos fazer aqui. Que é o verdadeiro aperfeiçoamento, certo? O que a gente veio fazer aqui? Justamente o verdadeiro aperfeiçoamento.
possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro que quando entrou. Quando a gente reencarnou, nós éramos X. É importante que a gente nos esforcemos para que nós possamos sair diferente desse que nós entramos, certo? Nós possamos ter aproveitado melhor esses 80, esses 70, esses 50, esses 100, não é? Esse tempo em que nós ficamos aqui encarnados. Então, é a hora de a gente realmente aperfeiçoar, nos aperfeiçoar. Esse é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui, nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, né, gente? A nossa evolução como seres imortais que somos cada um de nós. Não há problema algum, não há problema algum que desfrute dos bens materiais. E muito menos no trabalho em que propicia o seu alcance. Não há problema algum, é o que eu falei, não é? Não existe problema nenhum você desfrutar da matéria, e não há problema algum, e não é pecado nenhum você trabalhar e alcançar as coisas materiais. Isso não tem problema nenhum, isso mostra a sua capacidade. O problema é essas coisas te influenciar. Esse é o problema. Entende? O erro reside em quê? Em centrar as coisas do mundo, não é? Toda a atenção, em deprimento dos próprios interesses eternos. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Não é outro problema além desse. Todos temos, efetivamente, de nós unicamente a nossa própria alma. Então, todos temos efetivamente de nós unicamente a nossa própria alma. É verdade, o que a gente tem unicamente é a nossa própria alma, ou seja, o nosso próprio espírito. E já que somos os frutuários de todos os bens da vida, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios, ante a lei do destino, no tocante ao uso e aproveitamento, rendimento e administração. Então, olha, gente, na lei do destino, o presente repercute no futuro, que é o destino, não é? Então, no tocante, o uso e proveito, rendimento e administração é essencial para essa lei do destino, né? Para o seu destino, para o meu destino, para todos os destinos de todos nós. E essa evolução é individual, viu, gente? Nós vivemos e nos aperfeiçoamos de forma coletiva, mas para se aferir é individual, a porta é estreita, não passa dois, né? Você não evolui para sua mãe nem para seu pai e assim para ninguém evolui por ninguém. A criatura evolui por ela mesma, certo? Olha só essa informação que eu peguei no livrinho lá do Chico. O título do livro é Entre Irmãos de Outras Terras. É o título do livro. Está lá no capítulo 12. A supercultura em que a informação atualmente no mundo nos oferece são feitos prodigiosos, desde o controle da força atômica até os maiores desafios da engenharia. No entanto, entre os povos mais adiantados e os que são subdesenvolvidos, o que se avançam são as calamidades morais do materialismo, colaborando efetivamente com forças hérculas do suicídio, da loucura, da angústia e da obsessão. Certo? Então, o que aconteceu com essas calamidades materiais? Aonde que eles ajudaram? Ajudaram no aumento absurdo de suicídio, de loucura, de angústia e de obsessão. Entenderam? Vocês
Estão conseguindo fazer essa linhagem aí com a parábola? Gente, o que vocês estão achando? Coloca aí no chat, por favor. Pode escrever. Nós temos 11 com a gente, é isso? 11 pessoas? Que legal, muito bom. Alguém tem alguma pergunta aí, por favor? Vamos fazer a pergunta que nós estamos indo para a parte do encerramento. Já faz aí 55 minutos aí que nós estamos ao vivo. Alguém tem uma pergunta? Pode fazer pergunta aí, pode fazer comentários, por favor, fique à vontade. Vocês estão liberados aí, pode escrever o que vocês quiserem. Claro, dentro do tema, né? Exatamente esse é a finalidade dessa nossa reunião, né? De me colocar como exemplo absolutamente de nada, que não sou exemplo de nada, né? Eu reencarnei partindo das trevas, não foi de outro lugar, não. Então, não sou exemplo para nada. Mas esses pontuamentos, é importante a gente fazer reflexão do que a gente, aonde nós estamos investindo a nossa vida. É isso que é importante, viu, Luzia? Justamente isso, essa reflexão, muito importante. O Biajara está achando ótimo, legal. Aqui em casa é 3. 3 o quê, Ale? Fala aí para mim. A Eduarda, nada a declarar. Muito bem. Alguém mais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Marcos, muito bom. É isso aí, Marcão. É negócio, a gente sabe qual é o caminho. A gente sabe qual é o caminho. Mas alguma coisa nos distrai. E essa alguma coisa que nos distrai é as sensações que nós sentimos do que a matéria nos passa. Entendeu? Quando eu falo matéria, eu falo tudo, né? Como eu já expliquei, certo? Toda relação materialista, né? Seja a relação intercorpórea, seja a relação material com os bens. Ah, somos 3 assistindo. Ah, legal. É isso aí, Vivi, é refletir mesmo, né? Refletir mesmo. Ô, gente, e nós que estamos aqui nessa live, e a maioria são espíritas ou são espiritualistas, pode ser até que daqui para frente esse vírus só seja a cereja do bolo, entende? Então é bom que nós estejamos preparados espiritualmente para tudo que possa vir, certo? As consequências econômicas, não é? Porque o que realmente importa quando a gente passa por uma dificuldade realmente resoluta, a gente vai perceber que o mais importante é a família. A família é um ponto muito importante para a recuperação, seja da saúde, seja de uma depressão, seja qual for o problema, não é? Uma família bem conectada, ela fica longe do suicídio, a pessoa fica longe da loucura, da depressão, da angústia. Quando uma família ela é espiritualizada, as coisas ficam os valores ficam muito diferentes. É isso aí, não é? Ninguém, né, Rose? Ninguém muda quando não conhece. A gente só muda quando a gente começa a conhecer as coisas. Aí a gente começa a racionalizar, pensar sobre aquilo e a gente muda. Enquanto a coisa fica de uma forma incompreensiva, você não consegue absolutamente interiorizar nem racionalizar aquilo, tá certo? Então, isso é muito importante estar sendo dito também.
É isso aí, também acredito nisso, Vivi. Eu acho que é o começo de uma grande mudança aí do nosso planeta, né? Mudanças de paradigmas, tá certo? E pelo menos isso, né? Eu acho que vai contribuir bastante. Então, você vejam só que o vírus está fazendo muito mais coisas boas do que coisas ruins. É só você ter olhos e de ver isso, certo? É verdade, tem muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas passando por dificuldades hércules. Eu reconheço isso mesmo, isso é uma realidade na sociedade. Mas se essas pessoas tiverem valores espirituais, elas vão ter mais forças para levantar. Se são pessoas onde seus valores são materiais, elas vão cair em depressões, em suicídio, em loucura, em desespero, em angústia. Entendeu a importância? Por isso a importância desse nosso encontro hoje, justamente esse. Pois é, então. Eu nunca vi com gente com tanta empatia, exatamente isso, né? Porque aquele que está trabalhando está dando mais valor no emprego também, né? Porque sabe que o que vai ter de pessoas sem emprego é uma enormidade. Então, as pessoas reinventando, tem pessoas aí se candidatando a trabalhar em hospitais, né? Isso é muito legal, certo? É isso aí, Ale. É esses valores que nós estamos contando, né? É justamente esses valores que nós estamos falando de uma sociedade em mudança, em transformação. A gente não vai conseguir ver isso de uma hora para outra, viu, gente? Essa transformação e que a Ale colocou aí, a Alessandra colocou. Isso não vamos conseguir ver isso de uma hora para outra. Pode ser que a gente nem consiga ver nessa reencarnação aqui, mas tenho certeza absoluta que o mundo vai evoluir para melhor, porque essa é a lei de Deus. Tudo está para a perfeição. E é isso que nós temos que sempre idealizar e colocar como norte. Todos os problemas que a gente possa ter são problemas que nos fazem evoluir. A gente fica muito diferente depois dos problemas. A gente fica muito mais experiente, muito melhor. Certo? Ô, gente, alguém tem algum nome para colocar para vibração? Vamos fazer o encerramento? Alguém quer colocar algum nome aí? Por favor, pode escrever o nome para vibração, quem quiser. Vamos fazer uma vibração. A Vivi, que uma vibração que nos fortaleça, não é? Eu estou sem, traga aqui, por favor. Uma amiga nossa, o pai dela desencarnou, eu vou colocar o nome dele aqui, gente, para que a gente possa vibrar para ele. Amor. Ó, João Cândido de Abreu, gente, uma amiga nossa, o pai dela desencarnou, vamos vibrar para ele também. Então, vamos nos conectando, vamos nos unindo nossos pensamentos, vamos nos conectando nesse instante, vibrando para todas essas pessoas na qual nós estamos pensando, colocando os nomes, não é? Vamos vibrar para a humanidade, vamos vibrar muita fortaleza, muita força, vamos vibrando para o neto da Dona Clédes, o Gustavo, para a Tainá, muito amor, muito carinho, que a luz de Jesus possa estar nesses corações, ao João Cândido Abreu, que essa passagem possa ser bem harmoniosa, muita luz a ele nesse instante, ao Alexandre Luiz, né, de Oliveira, vamos vibrando amor e que Jesus esteja junto dessas pessoas e que a espiritualidade possa amparar essas pessoas onde elas estiverem, segundo o merecimento de cada uma delas.
E vamos fazendo um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como Jesus, perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal. Tu é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que todos esses nomes, né, da Alessandra também, Landim também, receba essas vibrações amorosas. E para que nosso mundo realmente se transforme, né, gente? Eu vou colocar aqui para vocês a minha Julinha, né? Que ela é louca aparecer numa live. Então, ela estava com vergonha a anterior. Vamos ver se ela aparece hoje. Júlia, vem aqui. Vem falar tchau junto comigo. Vem aqui falar tchau junto com o pai. Vem. Olha aqui, gente. Sobe aqui na cadeira. Isso. Fala assim, tchau, gente. Tchau, gente. Fala boa noite. Boa noite. Manda um beijo. Beijo, gente, no coração. Amo todos vocês demais, tá bom? Um beijo. Que lindo, Ju.